Fala aí, meninos, tudo tranquilo? Belezinha? Bom, a aula de hoje é muito legal. Dinâmica do movimento curvilíneo cai muito nos vestibulares, muito cobrado, por ser muito prático, né? Muitos exemplos, principalmente em parque de diversões, como vocês estão vendo aí a montanha-russa. Então vamos lá, vamos estudar. Beleza? Bom, vamos lembrar da segunda lei de Newton, né? Força resultante, massa vezes a aceleração. Aceleração também resultante. Só que a aceleração, ela pode ser tangencial, pode ser centrípeta. Essas são as componentes da aceleração resultante. Quando a aceleração for tangencial, quer dizer que a força resultante produz alteração do módulo da velocidade. São então os movimentos acelerados e retardados. Nesse caso, a força resultante, ou a componente resultante tangencial, como ela é chamada, ela tem a mesma direção do vetor velocidade. Se for a favor, é um movimento acelerado, se for contra, vai produzir um movimento retardado. Agora, a força resultante, ela pode produzir alteração na direção da velocidade. Nesse caso, a força resultante vai ser perpendicular ao vetor velocidade. E é isso que a gente vai estudar agora. A força resultante, ou seja, as mesmas forças que você já estudou, peso normal, atrito e etc. Só que a resultante agora vai produzir uma alteração na direção da velocidade, vai produzir a aceleração centrípeta. Ficou claro? Olha só como é que a gente divide, ó, só para ficar organizado. Força resultante tangencial é a massa vezes a aceleração tangencial. Aceleração tangencial é aquela aceleração escalar, o famoso ΔV sobre ΔT. Aqui você se preocupa com a variação do módulo da velocidade. Mas a força resultante pode ser centrípeta. Força resultante centrípeta é a massa vezes a aceleração centrípeta. Como calcular a aceleração centrípeta? Velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. Por isso que a fórmula completa fica m da massa vezes v quadrado sobre o raio. Cuidado que é uma fórmula muito parecida com a energia cinética. Energia cinética que é mv quadrado sobre 2. Aqui é sobre o raio. E veja, não existe uma força a mais chamada de centrípeta. Essa fórmula continua sendo de força resultante. Veja, é massa vezes a aceleração. A aceleração agora estudada é uma aceleração das curvas, a aceleração centrípeta. Tranquilo? Você vai reparar nos próximos exemplos que quem vai ser colocado aqui, ó, dependendo do exercício, pode ser um atrito, pode ser uma resultante entre o peso e a normal. Então, por isso que é importante você visualizar cada exemplo agora. A aula é muito prática, cheia de exemplos e é uma matéria bem interessante. Então, o nosso foco agora é isso aqui, ó. Ver cada exemplo e perceber quem é a força resultante que produz no objeto uma mudança, uma alteração na direção da velocidade, ok? Vamos lá então. Pessoal, exemplo número 1. Olha só o carro fazendo uma curva numa pista horizontal. Quais são as forças que você marca no veículo, né? Desprezando aqui a resistência do ar, o peso para baixo, a normal para cima. Agora, olha como é que o atrito atua na curva. A hora que o carro vai fazer a curva, os pneus do carro começam a empurrar o chão para fora, ó, devido ao movimento dele. Se os pneus começam a empurrar o chão para fora, o chão começa a empurrar o pneu para dentro. Então surge uma força de atrito perpendicular agora à velocidade, tá vendo? Para que essa força de atrito serve? O que ela está fazendo aqui perpendicular à velocidade? Ela passou a agir no corpo para mudar a direção da velocidade do carro. Se não tiver essa força de atrito, o carro vai reto, não faz a curva. Graças à força que é perpendicular à velocidade, que o carro então começa a descrever a curva. Então, o que a gente escreve aqui? A normal não é igual ao peso? Elas não se anulam? Então, sobrou a força de atrito. A força de atrito é a força resultante. Mas é uma resultante de que tipo? Essa força de atrito muda o módulo da velocidade ou muda a direção? Como muda a direção da velocidade, ela é uma força resultante centrípeta. Então, ela é a massa vezes a aceleração, só que a aceleração centrípeta v quadrado sobre o raio. A maioria dos problemas pede para você determinar a velocidade que o carro pode ter na curva, a velocidade máxima. Então, para a velocidade máxima,
esse atrito também vai ser máximo, vai ser o estático máximo. Então, esse coeficiente aqui será o estático. Nessa configuração que a normal é igual ao peso, ó, você substitui a normal pelo peso, vai ficar μ vezes mg é igual a mv quadrado sobre o raio. Corta as massas e eu tenho aqui a velocidade máxima do carro, né? Sabendo que esse coeficiente aqui é o coeficiente estático, que só pode ser usado na situação de iminência de movimento. Tranquilo? Moçada, é muito importante que vocês não decorem essas equações. Eu vou mostrar para vocês várias fórmulas finais para calcular a velocidade, por exemplo, mas não precisa decorar. O importante é você interpretar cada caso qual força desempenha papel de força centrípeta. Tranquilo? Olha só o exemplo número 2. Mesa plana horizontal. É um caso muito clássico, né? Como se você estivesse vendo aqui uma mesa horizontal, uma vista superior, um prego aqui ou um suporte prendendo um fio e essa bolinha girando em movimento circular. Então vamos supor que você deu aqui um bicudo nessa bolinha e ela não vai reto, ó, né? Que deveria ser o movimento dela pela lei da inércia por causa do fio. Então veja que o fio, no caso aqui a tração, é que muda a direção constantemente da velocidade. E como essa força aponta para o centro, tá vendo? Ela vai ser a força resultante centrípeta. Inclusive, essa é uma dica importante. Quando você marcar as forças, já analisa cadê o centro dessa trajetória, ó, nos desenhos. Vai aparecer uma força resultante que aponta para o centro, tá? Para você identificar com mais facilidade. Então, nesse caso, a tração será a força centrípeta. A tração é igual a mv quadrado sobre o raio. Tranquilo? Então, dois exemplos iniciais bem tranquilos. Exemplo número 3, lombadas e depressões de estradas. Bom, aqui tem um carrinho, né? O desenho um pouco exagerado, mas imagina um carrinho passando por uma lombada, de repente uma depressão. Isso aqui tem muito em montanha-russa, né? Porque o que acontece? Nas duas posições, a gente vai marcar o peso e a normal. Se aparecer o atrito aqui, ó, o atrito aqui vai ser uma tangencial, ela está na direção da velocidade. Então, ela vai ser uma resultante tangencial, ou para reduzir a velocidade, né? Ou se o carro estiver acelerando, para aumentar a velocidade, no caso do atrito motor. Mas aqui nós não vamos estudar essa tangencial. Vamos analisar somente as forças na direção do centro, para a gente analisar a centrípeta. Hora que eu marco o peso e marca normal, quando o carro passa na posição mais alta, vamos imaginar. Imagina vocês passando por uma lombada dessa. A hora que você estiver na posição mais alta, você sente o seu corpo comprimir mais a superfície ou descomprimir? Você vai perceber, num caso como esse, que o seu corpo vai descomprimir a superfície. Ou seja, a normal vai diminuir. Se a normal diminui, ela fica menor que o peso. E a diferença entre as duas gera, então, uma força resultante centrípeta. Então, o peso menos a normal é uma resultante, gera uma resultante. Essa resultante é massa vezes aceleração. Só que a aceleração centrípeta, ó, direcionada para onde? Para o centro da curva. Se eu quero calcular o valor da normal, vai ficar mg menos a normal igual a mv quadrado sobre o raio. Entenderam, pessoal? Então, pensem na prática. Ó, passando na posição mais alta, o seu corpo descomprime a superfície. Isso significa que a normal diminuiu, né? Os vestibulares perguntam muito se houve uma variação do peso, né? Porque aparentemente você fica mais leve. Lembra que a normal é chamada de peso aparente. O peso não muda. O que muda é a normal que diminuiu. Olha como é que fica embaixo. Embaixo é o contrário. Quando a gente passa na lombada, a normal diminuiu, né? Quando você passa na depressão, o que acontece? Imagina você nessa situação. Agora o seu corpo, o carro, vai comprimir mais ou vai descomprimir? Então agora você vai comprimir mais, você vai empurrar o chão com uma força maior. E o chão empurra o carro com uma força também maior. Então nesse caso a normal agora é maior do que o peso. Ora, se a normal é maior que o peso, surge uma resultante. E essa resultante é a centrípeta, né? Direcionada para o centro da curva. Então, agora como é que eu faço para calcular, por exemplo, o valor da normal? Normal menos o peso, veja que ficou o contrário, massa vezes aceleração centrípeta, ou seja, mv quadrado sobre o raio. Tranquilo, pessoal? Então, a dica, sempre haverá uma força resultante
apontada para o centro. Então, se o centro está aqui embaixo, ó, o peso é maior. Se o centro aqui na figura agora é em cima, a normal ficou maior, tá? Quando que a normal é igual ao peso? Se fosse um movimento retilíneo. Se fosse um movimento retilíneo, não tem essa resultante apontada para centro nenhum, aí a normal teria o mesmo módulo do peso. Tá joia? Vamos para o próximo exemplo. Esse é muito legal, né? Muito famoso. O exercício do Globo da Morte. Então tá aqui o Globo da Morte, muitos de vocês já viram o espetáculo em circo, onde o motociclista passa na posição mais alta e a moto não cai, né? Então vamos lembrar qual é a configuração para a moto não cair. Aqui eu coloquei em 3 desenhos, ó, embaixo, em cima e na lateral. Quais são as forças aplicadas na moto? Então embaixo, peso normal. Muito parecido com o exemplo que eu acabei de falar, aquele exemplo da depressão, né? Olha só, como o centro está aqui em cima, se a moto passa com velocidade, a moto vai comprimir mais a superfície e a normal vai ser maior que o peso. Então, normal menos o peso, massa vezes a aceleração centrípeta. Na lateral, veja que a normal é sempre perpendicular à superfície, então ela fica aqui apontada para o centro, e o peso para baixo. Ó. Então, nesse caso, nós podemos enxergar a normal, que é a resultante centrípeta, só ela aponta para o centro, então a normal é mv² sobre o raio, e o peso é a força resultante tangencial. Então aqui é um momento, né? Aqui é uma posição que você tem na moto 2 forças e cada uma tem um papel. A normal é a centrípeta e o peso é a tangencial. Tá? Então cada momento aqui você tem que analisar diferente. E no ponto mais alto, olha só, você tem o peso para baixo. E por que a normal também é para baixo? Quando a moto passa por aqui, ó, o que acontece? A moto, com a velocidade que ela tem, empurra a superfície para cima. E a superfície empurra a moto para baixo. Então a normal é para baixo. Mas por que a moto não cai? Por causa da velocidade. Então aqui, ó, se você somar a normal mais o peso, agora os vetores estão no mesmo sentido, então a normal mais o peso é igual à força centrípeta. Mas aí, pessoal, é o seguinte, eu disse para vocês que ela não cai por causa de uma velocidade, mas tem que ter uma velocidade mínima, que vai ocorrer lá no ponto mais alto. Então vamos lá. Como é que você entende essa velocidade mínima? Quando a moto passa na posição mais alta, você concorda que quanto maior for a velocidade, pensa na matemática, ó, maior será a normal. Quer dizer que mais a moto vai comprimir a superfície. Vamos pensar o contrário. Se eu passar aqui em cima com a velocidade cada vez menor, eu vou diminuindo a velocidade, diminuindo a velocidade. Como o peso é constante, se eu diminuir esse termo, quem que vai diminuir aqui, ó, do lado de cá? A normal. Então, quanto menor a velocidade, menor vai ser a normal. Qual que você acha que é o limite? Quando a normal tender a zero. Então, a moto vai passar na posição mais alta, ela pode ficar encostada na superfície, mas nessa etapa limite ela não consegue comprimir a superfície. É o limite. Quando a normal é zero, ó, tira a normal daqui, só sobrou o peso. O peso é igual à força centrípeta. Isso quer dizer que o peso mg é igual a mv² sobre o raio. Corta a massa, veja que não depende da massa essa velocidade. E aí o cálculo final, a velocidade mínima raiz de RG. Pessoal, então isso aqui, ó, é muito perguntado nos vestibulares. Mais uma vez, não gosto que vocês fiquem decorando fórmulas a mais. É sempre importante entender o processo, tá? Então basta entender que o peso mais a normal apontadas para baixo significa o quê? A força resultante centrípeta. Mas se a normal tender a zero, é uma situação limite de velocidade mínima. Se a normal é zero, peso é igual a centrípeta, você descobre aqui a equação sem necessidade de decorar. Tá joia? Vamos para outro exemplo. Exemplo 5 é muito legal também, é conhecido como rotor, que é um brinquedo que é antigo, da década de 70, 80, veja essas imagens, mas ele voltou, né? Tem um brinquedo desse novo fazendo o maior sucesso em várias cidades do planeta. Como é que é esse negócio, né? O rotor é realmente um cilindro, onde as pessoas ficam na superfície do cilindro, olha aqui, ó, começa a imagem, e de repente a superfície do cilindro é baixada, tá vendo? É retirada, e as pessoas ficam presas na superfície, como se fosse uma máquina de lavar roupa, e elas não caem, né?
Olha só, ser besta. Eu não sei se eu tenho coragem, não. Mas por que que as pessoas não caem ao baixar o chão? Então vamos lá. Olha aí, ó. Eu não tenho coragem, mas na figurinha eu tenho. Olha o seu professor querido aí. Pessoal, durante o movimento, tem o peso para baixo e o movimento faz com que a pessoa empurra a superfície para fora. Então, pensa na máquina de lavar roupa, a roupa que gruda na superfície, né? Então, nesse caso, a pessoa vai comprimir a superfície para fora. E a superfície empurra a pessoa para o centro. Veja que quem aponta para o centro da curva agora, ó, o movimento da pessoa é assim, né? Então, quem aponta para o centro é a normal. Mas por que que a pessoa não desliza, não cai, depois que baixa esse chão? Porque surge na roupa da pessoa, né, na superfície, uma força de atrito. Se a tendência de escorregamento é para baixo, surge então a força de atrito para cima. Por isso que a pessoa não cai. Mas para isso tem que ter uma velocidade, não tem? Então vamos achar qual que seria ela. Quais são as equações que você utiliza? Primeiro, a força de atrito é igual ao peso, ó, em módulo, né? Para não deixar a pessoa escorregar. Atrito é μ vezes a normal. Eu isolei aqui a normal, mg sobre μ. Mas a normal aponta para o centro. Então, se ela aponta para o centro, ela é a força resultante centrípeta. A hora que eu substituo o valor da normal aqui, ó, tá vendo? Eu só fiz a substituição, corta a massa e você tem finalmente aqui a equação final. Então, a velocidade depende do raio, da gravidade e do coeficiente de atrito. Mais uma vez, não se preocupem em ficar decorando a fórmula final, tá? Apenas aprendam qual é a relação de equilíbrio numa direção, no caso na vertical, e a normal, que aponta para o centro, que vai fazer o papel de força resultante centrípeta. Tranquilo? Legal esse exemplo, né? Vamos ver mais um. Ah, esqueci, pessoal. Olhem esse link que eu coloquei aqui, que tem um vídeo no YouTube desse brinquedo. É bem divertido. Dá uma olhada lá, é um vídeo de uns 2 minutinhos que mostra o brinquedo em funcionamento, né? Para quem não entendeu aí a dinâmica, é bem legal, tá? Então vamos para o próximo exemplo agora. Agora também é muito interessante, né? O carro numa curva inclinada. Vocês vão ver vários exemplos que resolvem do mesmo jeito. Bom, no caso aqui, ó, como tem nessa imagem, o carro faz uma curva, mas a pista tem uma certa inclinação. Veja que eu não marquei o atrito. O atrito é assim, gente. Se o carro estiver muito rápido, a tendência do carro é deslizar para cima, ó, e por acaso bater num muro, né, de proteção. Então vamos de novo. Se a velocidade for alta, a tendência dele é escorregar para cima. Aí vai aparecer no carro uma força de atrito aqui para baixo, ó. Tranquilo? Se a velocidade do carro for baixa, vai acontecer o contrário. Qual que é a tendência do carro? Se a velocidade for baixa, a tendência é escorregar para baixo, então apareceria um atrito para cima. Então eu te pergunto, o atrito no carro é para baixo ou é para cima? Então depende da velocidade dele. Então a maioria dos problemas questiona o seguinte: existe uma velocidade para cada inclinação dessa aqui que o carro faz a curva sem a necessidade da força de atrito. E geralmente é essa velocidade que ele pede para você calcular. Qual velocidade que o carro pode ter na curva para que ele não dependa da força de atrito. Tranquilo? Por isso que nessa figura eu não marquei a força de atrito. Então nós marcamos apenas o peso é normal e a somatória das duas forças vai direcionar para o centro da curva. Gente, esse ângulo θ ó, é o mesmo ângulo aqui ó, entre a normal e a perpendicular. Dá para entender? Vamos ver aqui, ó. Θ, vamos colocar o número. Vamos supor que aqui seja 30 graus. É o mesmo ângulo daqui, não é? Ó? 30 graus, alterno e interno. Se aqui é 30, esse aqui é 60. Ó. Se esse é 60, esse é 90, esse é 30. Então, esses dois ângulos são iguais. É importante para a gente fazer essa imagem. Ó. Normal mais o peso. Eu estou fazendo aqui, pessoal, a resultante usando o método poligonal, que eu acho bem mais fácil. Normal mais o peso vai gerar força centrípeta apontando para o centro. Olha o ângulo θ que eu mostrei para vocês. E agora é só aplicar a tangente. Pessoal, se vocês quiserem fazer por decomposição, pode. Só que aqui não pode decompor o peso. Se você decompõe o peso em px, esse px não vai ter significado, porque o movimento do carro não é para baixo agora. Quem quiser decompor, tem que passar o eixo x ó, na direção da aceleração, igual eu ensinei para vocês. Só que a aceleração agora é centrípeta. Então, passa o eixo x aqui nessa direção do raio
e o y perpendicular. Então agora o certo é decompor a normal, tá? Mas assim, pelo polígono é mais rápido. Ó, o que é a força centrípeta sobre o peso, né? Eu já multipliquei cruzado, mv² sobre o raio é igual a mg vezes a tangente. Então, corta a massa, a velocidade vai ser raiz quadrada de rg vezes a tangente. É um clássico exercício da dinâmica do movimento curvilíneo. O pêndulo cônico, olha como é que é similar ao carrinho que você acabou de estudar. O pêndulo cônico, o principal exemplo é o chapéu mexicano, as cadeirinhas penduradas lá e o movimento circular, né? Aqui de forma simples, né, simplificada, uma bolinha com as forças peso e atração no conjunto e a soma dos dois vetores apontam para o centro, que é a força resultante centrípeta. Ó. Então, no lugar da normal lá no carrinho, você coloca a tração. Então, fica a tração mais o peso, né, nos vetores aqui em ordem, né, no método poligonal, gera a força centrípeta. O ângulo θ, que é com a vertical, aplica a tangente e veja que vai dar o mesmo resultado. Tá vendo? Pode fazer também por decomposição, mas esse método do triângulo é mais rápido, tá? O avião fazendo uma curva, né, igual esse exemplo aqui. Veja, nós temos o peso e no lugar da normal é uma força de sustentação nas asas, que é uma força, claro, né, aplicada ao longo de suas asas, aqui a gente coloca uma resultante. Veja que esse ângulo θ é o mesmo ângulo que vai ser colocado aqui, ó, entre a força F, o finalzinho, e a vertical. Então, na hora que você faz o desenho, ó, a força F, no lugar da tração, no lugar da normal, mais o peso, gera a força centrípeta. E aí nós temos o mesmo resultado final. Se você ficou com dúvida no ângulo, pensa aqui comigo. Ó. Isso aqui é 30 graus, esse ângulo aqui com a vertical é 60, esse aqui é 30, alterna interna aqui é 30. Tranquilo? Então é o mesmo ângulo θ. Joinha? Pessoal, o último exemplo, o exemplo do pêndulo simples, né? Que é um movimento no plano vertical, né? Uma bolinha presa num fio. Então eu marquei aqui as forças, ó, peso e tração, tanto na posição central quanto na lateral, tá vendo? Bom, na lateral, como o peso e a tração formam um determinado ângulo, você tem que fazer aqui o processo da decomposição. Agora, qual que é a melhor maneira de decompor? Lembra que eu falei para vocês que a melhor maneira de fazer uma decomposição é passar o eixo x ou o eixo y na direção da aceleração. Como nós temos a aceleração centrípeta, esse eixo aqui da tração é o mais indicado. Então, quando você passa aqui o eixo, eu chamei aqui de y, o outro perpendicular, nós vamos então decompor o peso em py e px. Vocês entenderam? Porque essa direção aqui, ó, tem que ser mantida, porque é essa direção é que você vai enxergar a força centrípeta, que aponta lá para o centro. Então, na posição mais baixa, como é que fica? A tração menos o py é igual à força centrípeta, e o px aqui, ó, fica tangente, ou seja, ele é a resultante tangencial, que produz aceleração tangencial. Na posição central não tem necessidade de decompor, só se lembrar que a tração tem que ser maior para gerar a resultante centrípeta, aponta para o centro. A tração só será igual ao peso se a bolinha estiver em repouso, então a tração menos o peso é igual a centrípeta. Olha aí, ó, lá no Hopi Hari tem um desse aí onde as pessoas faz lá o movimento pendular, e veja que nesse cara tá de boa e esse cara aqui tá rezando. Tá joia? Pessoal, é isso aí. Então, um abraço para vocês, né? Eu espero que tenham gostado aí dos exemplos. A hora de fazer exercício, é só vocês reproduzirem cada um dos exemplos que eu passei para vocês, tá bom? Um abraço a todos e bons estudos!